data de nascimento 3/4/53, 60 anos, completinhos. Pai, Hélio Alves Ferreira, que Deus o tenha. Mãe, Lúcia Soares Ferreira, que Deus a tenha mais ainda. Nasci em Araxá. Araxá é minha carteira de identidade. Eu acho que a minha carteira de identidade devia ter minha foto, a data de nascimento, o nome pequenininho e Araxá grande. Araxá para mim é mapa afetivo, é mapa da mina. A minha infância, Vanderlei, ela teve muitas coisas boas, muitas coisas tristes. Eu acho que eu já me preparei para a vida cedo, porque às vezes quando a gente tem uma infância muito feliz, a gente fica esperando uma vida muito feliz, né? Mas a minha infância já foi um ensaio para a idade adulta. Os problemas começaram cedo, as angústias chegaram prematuramente. Mas eu tenho muitas recordações boas, porque eu acho que você crescer no interior de Minas é um privilégio, né? Aquela coisa das vizinhas, as tias, as amigas da mãe, era aquela coisa da comunidade que quando dentro de casa as coisas faltavam, a comunidade amparava, em todos os sentidos, né? Sentido material, sentido emocional. Então era aquela rede de amizades, de ligações pessoais, e eu acho que aquela rede até hoje me ampara. Eu carrego ela dentro de mim. Então na hora de enfrentar os trapézios da vida, ela está sempre ali embaixo. Meu pai foi uma pessoa difícil, uma pessoa complicada, que hoje eu consigo ver com mais tranquilidade. Era uma pessoa excêntrica, um boêmio, um poeta, um cronista, que não era um homem vocacionado para a família, digamos assim. Meu pai nasceu para ser uma pessoa solteira, viver a liberdade na plenitude dela, com todos os riscos que isso representa. E ele se casou e teve 6 filhos, então o choque entre a vocação dele e a realidade que ele escolheu, esse choque foi brutal para todos nós. Mas hoje está devidamente perdoado, que Deus o tenha mesmo. Minha mãe, eu posso ficar aqui o dia inteiro falando dela, que pouco. Minha mãe foi a coisa mais preciosa que a vida me deu. Uma professora de português, criou sozinha 6 filhos. Uma pessoa que sofreu profundamente a vida inteira, mas que jamais praticou a amargura, o azedume, o rancor. Era uma pessoa à frente do tempo dela, ela tinha ideias muito, não sei se avançadas, mas assim, ideias muito interessantes. Ela tinha uma forma de pensar muito original, uma forma de ser muito original. E a gente tinha uma vida muito precária materialmente, faltava tanta coisa na minha casa, mas a minha mãe sempre dava um jeito da gente estar perto dos livros. Ela me levava ao cinema todo domingo, na sessão das 3h30 da tarde em Araxá. Todo domingo a gente subia para o Cine Brasil ou para o Cine Trianon, eu de mão dada com ela. E então ela me apresentou para o cinema, ela me apresentou para a literatura, ela me apresentou para a vida, para o sofrimento, para as possibilidades da alegria. A minha mãe, eu acho que ela foi minha bússola, a minha carta de navegação. E eu a perdi tem 2 anos, e tem 2 anos que eu estou tentando decifrar a vida sem ela, enfrentar o mundo sem ela, porque ela era 90% de tudo para mim. Então eu fiquei órfã de mãe e órfã de referências, né? Mas eu sou profundamente grata a Deus e à vida por ter me dado a mãe que eles me deram. O jornalismo, ele apareceu timidamente na minha vida, porque o meu pai escrevia no Jornal de Araxá, minha mãe escrevia, eles escreviam no Correio de Araxá, meus irmãos escreviam. E quando eu tinha 16 anos, o Atanagildo, dono do jornal, me deu uma coluna para fazer. Você imagina entregar uma coluna para uma menina de 16 anos. E eu achei aquilo fantástico. Mas eu tenho 2 irmãos jornalistas, um aposentado, o outro ainda trabalha no Rio, na Globo News, foi editor do Jornal Nacional 20 e tantos anos, o Ronan. O outro é o Dirceu, que foi jornalista aqui em Belo Horizonte, Fundação João Pinheiro, e
depois foi embora para Araxá, quando se aposentou. Então eu tinha a família toda escrevendo. Mas eu pensava no jornalismo como uma coisa muito remota, porque eu era muito tímida para isso. Eu imaginava, mais do que tímida, eu era muito insegura, muito medrosa. Eu tinha medo de enfrentar o mundo, eu me achava mais incompetente das pessoas. Eu achava, para usar a expressão bem mineira, que eu não dava conta. Eu pensava, nunca vou dar conta de ser jornalista. E como a minha mãe era professora de português e eu era alucinada por livros, por literatura, eu falei, bom, então eu vou fazer letras. E aí foi o que eu fiz. Fiz letras, cheguei a dar aula de português um tempinho, fui monitora de português com 18 anos no Colégio Pitágoras. Depois fui dar aula de inglês, dei aula de inglês há alguns anos, mas eu sentia que não era aquilo. Eu gostava da linguagem como instrumento e não para ensiná-la. Eu queria estar perto das palavras, mas de um outro jeito. E aí, quando eu já estava com quase 30 anos, eu resolvi fazer jornalismo, resolvi correr atrás do sonho, mas ainda trombei muito, porque eu fui repórter, cheguei a passar pela TV Alterosa, fiquei 3 anos na TV Bandeirantes em Brasília. E é engraçado que eu nunca pensei em fazer televisão na vida. Eu sempre fui muito mais das palavras escritas do que das palavras faladas. Eu não tinha hábito de ver televisão. Para mim, jornalismo era imprensa escrita, jornalismo era jornal ou revista. Mas aí eu estava em Brasília e meu primo, Toninho Drummond, que foi diretor da Globo muitos anos, mas nessa época ele estava implantando a TV Bandeirantes lá. E eu trabalhando no jornal em Brasília. E ele falou, Leila, vamos fazer um teste para você ir para Bandeirantes. E me obrigou a fazer o teste. Eu fui contrariada, eu não queria saber de televisão. E aí me apaixonei pela televisão e fui ser repórter. Voltei para cá, fui ser repórter da Globo, Alterosa, TV Alterosa, mas ainda não era o que eu queria. Até que o meu queridíssimo Paulo Valadares, com quem eu trabalhava na Globo, assumiu a presidência da Rede Minas e falou, Lê, você topa ir para a Rede Minas? Você topa deixar a Globo e ir por um salário bem mais baixo e uma vaga na garagem? Falei, topo. E fui atrás do Paulo, que é uma pessoa que eu amo, um amigo que é um irmão. E foi a coisa melhor que eu fiz na vida. Quer dizer, a Globo, eu tenho muitas saudades da TV Globo. Eu fiz ótimos amigos lá. A Globo, para mim, foi uma faculdade de jornalismo. Eu devo muito à Globo. Mas embarcar nessa aventura meio sonhadora da Rede Minas com Paulo Valadares foi uma coisa fascinante. E quando eu comecei a fazer o programa Leila Entrevista, eu falei, gente, eu já estava com 42 anos, eu falei, era isso que eu estava procurando a vida inteira. Era isso que eu queria sentar e conversar. Igual minha mãe sentava na cozinha de casa em Araxá, perto do fogão vermelho, e conversava com os outros. Sem pressa, sem ter que medir as palavras, com afeto, podendo se emocionar, né? E fazer o Leila Entrevista foi a melhor coisa da minha vida. E eu só deixei porque eu resolvi ir embora para Araxá para cuidar da minha mãe. E passei do lado dela os 3 últimos anos de vida dela. Que foi uma coisa muito dolorosa e muito rica. Foi outro presente da vida. Poder me despedir dela à altura. Se eu tinha reservas em relação ao ser humano, o Leila Entrevista me fez rever muitas dessas reservas, porque eu conheci pessoas fantásticas, eu conheci pessoas maravilhosas. Uma delas, você conheceu, Saluísa, Vale do Jequitinhonha. Quer dizer, um programa que me permitiu conversar com aquela benzedeira em Araçuaí. Esse programa não precisava me dar mais nada. Só um encontro com a Saluísa já valeu. Rainha Silvia na Suécia, Isabel Allende em Ouro Preto, depois na Califórnia, Sidney Sheldon, o homem que mais vendia livros no mundo, me recebendo na casa dele na Califórnia.
como se fosse um vizinho aqui da esquina, uma simplicidade, uma generosidade, um calor humano. A série que a gente fez, Ó Minas, transitando aí por Minas Gerais, né? Eu me lembro de um lavrador poeta em Patos de Minas, né? Mal sabia escrever, declamando ali num pasto, né? Então, assim, o que eu carrego dentro de mim, de herança desse Leila Entrevista, né? Porque um dia você está no palácio de 608 cômodos da Suécia, no outro dia você está no barracão da São Luísa. E então, um programa como esse te permite transitar pela vida, transitar pelas pessoas de uma forma impressionante, assim. A única coisa que eu acho que é a frase que mais resume o que foi fazer Leila Entrevista é a mais mineira das frases, foi bom demais. Eu sempre, esse tempo todo que eu estava fazendo televisão, tinha sempre um pezinho na linguagem, no jornalismo impresso, né? Fui colaboradora da revista Marie Claire, fui colaboradora do jornal Estado de Minas, fazia crônicas para um ou outro lugar. E foi por acaso que eu cheguei ao mundo dos livros, porque eu fazia uma palestra sobre mulheres. Tudo na minha vida acontece assim de uma forma meio torta, né? Eu não sou de correr atrás de nada. Aliás, eu nunca gostei de fazer ginástica na vida, então acho que eu não tenho preparo físico nem para correr atrás dos meus objetivos. E eu fiz uma vez uma palestra para a Secretaria da Educação aqui do Estado, no Dia Internacional da Mulher, e essa palestra começou a andar. Da mesma forma que eu fiz uma palestra para o Sebrae sobre comunicação interpessoal, começou a andar. E eu virei palestrante sem ser. E aí a Editora Globo ficou sabendo que eu tinha uma palestra interessante sobre mulheres, uma palestra engraçada, irreverente. Eles me chamaram para uma conversa, surgiu o livro das mulheres. Depois dele, a Editora Globo pediu para eu fazer um outro livro. E eu fiz A Arte de Ser Leve. Antes, no começo, eu já tinha feito pela Autêntica, aqui em Belo Horizonte, os bastidores do Leila Entrevista. O livro que se chama Leila Entrevista Bastidores. E foi assim, quer dizer, as coisas foram acontecendo. Mas eu sou apaixonada pelos livros, sabe? Assim, quando uma pessoa me para na rua e fala, adorei seu livro. Gente, eu ganho dia, porque eu não tive filhos, e é muito essa história, esse clichê, esse lugar comum, mas é verdade, livro vira filho. O programa de TV é um filho meio público, ele tem muitos pais, muitas mães, mas o livro, ele é gerado, ele é gestado em você, né? E então, quando uma pessoa fala que gosta de um livro meu, é uma alegria tão grande agora. É o que eu falo, eu não sou uma escritora. Eu sou uma jornalista que escreve. A Cris Guerra, uma vez, me deu o livro dela, falou que queria a opinião. Eu falei, Cris, você é uma escritora. Eu sou uma jornalista que escreve, agora você é uma escritora. Você domina a linguagem, né? E a Cris, hoje, escrevendo crônicas na Vejinha, né? Faz os blogs, é uma pessoa interessantíssima, uma ótima autora. Agora, eu não pertenço a esse mundo dos escritores, né? Eu jantei 2 vezes agora com a Isabel Allende, esse ano fui à Califórnia, revi a Isabel, e eu fiquei olhando para ela assim com uma inveja tão boa e tão profunda. Meu Deus, deve ser mágico ser uma escritora, como essa mulher, carregar tantos mundos imaginários dentro dela e conseguir colocar isso no papel. Não, infelizmente, eu não tenho isso. Eu sou uma observadora e aí eu vou anotando as coisas no papel, não refaço texto, do jeito que sai, saiu, não tem essa coisa de burilar a linguagem.
Por isso que eu não releio o livro meu, Vanderlei. O livro chegou, eu acabei de receber o Viver Não Dói. Você viu, os livros estavam na caixinha ali. Eu não vou reler esse livro por nada desse mundo, porque cada relida que eu eventualmente desse me faria sofrer muito, porque eu falo, olha que bobagem, olha que coisa ruim, olha que coisa pobre. Porque eu meio que entrei pela porta dos fundos nesse mundo dos livros, amo, mas eu tenho consciência dos meus limites. Eu sou uma jornalista que entrevista e depois vai e faz um livro, né? Agora, que é bom demais você abraçar o seu livro e pensar, eu sempre amei esses danados desses livros. Agora tem alguns que eu fiz, não, isso é uma sensação maravilhosa. E quando eu vejo alguém com livro meu, um dia vi uma moça no aeroporto, meu Deus, quase que eu fui para o meu destino voando sozinha, sem avião. Esse título é um título que provoca, porque é óbvio que viver dói. E como eu sei disso? Mas isso é um poema do Emílio Moura. Até se você vai lá no Google, você coloca Viver Não Dói, em várias citações aparece como sendo do Carlos Drummond de Andrade, poema. Não é do Emílio Moura, poeta de Dores do Indaiá, que morreu em 71, era amigo do Drummond. E eu sempre cito esse poema dele nas minhhas palestras, que não são palestras, que é o Viver Não Dói. O que dói é a vida que se não vive, tanto mais bela sonhada, quanto mais triste perdida. E é o que eu acho. Quer dizer, é lógico que viver dói muito, mas dói menos do que não viver. Dói menos do que você se encolher diante da vida, temer a vida. E eu sempre fui muito atirada nesse sentido. Eu sempre mudei de cidade, mudei de país, mudei de emprego, casei, descasei, casei de novo. Cada hora eu estou num lugar, cada hora eu estou reinventando a vida, com dificuldades, tropeçando, mas eu acho. Uma vez eu entrevistei a Vera Fischer e ela falou, eu sempre dei minha cara a tapa. E claro que o custo disso é alto, né? Mas eu sempre admirei mais as pessoas que se atiram à vida, que mergulham na vida mesmo. Então, o Viver Não Dói, que é esse verso do Emílio Moura, eu acho que ele provoca isso mesmo. O que é isso, viver não dói? A vida é o mais doloroso de todos os exercícios, né? Mas eu acho que por mais que doa, por mais que a gente sofra, viver é maravilhoso. Não viver é que é ruim. Você passar uma vida pela metade, sonhando e não fazendo, imaginando e não vivendo, né? Então viver dói sim, mas eu prefiro a dor do viver do que a anestesia do não viver. Muita gente me fala para escrever história da minha mãe, da minha avó, que são histórias muito dolorosas, e eu sempre dizia, eu não tenho coragem, eu não dou conta. Agora, nesse livro, O Viver Não Dói, que é um livro de crônicas, eu comecei a andar por aí, porque eu falei da minha avó, eu contei histórias da minha mãe, eu falei do meu suposto avô, porque eu não sei, na verdade, quem foi meu avô materno. E então já foi um ensaio. Mas é interessante que eu tenho um primo que é escritor, o Evandro Afonso Ferreira, ganhou até prêmio, melhor romance do ano atrasado em São Paulo. E o Evandro leu uma crônica que eu fiz aí, que chama Apenas Uma Foto, em que eu falo desse lado de muito sofrimento da nossa vida, da minha infância. E ele falou, Leila, você vai me prometer que essa crônica vai ser o primeiro capítulo de um livro de ficção. E eu falei, Evandro, eu não consigo escrever ficção, eu não consigo imaginar, eu consigo escrever sobre o real. Por isso que eu falo que eu sou uma jornalista que escreve, né? Mas talvez um dia eu me anime a escrever, ou eu
atreva a escrever sobre essa história de sofrimento da minha família, que é uma história impressionante. Uma vez eu contei para o Roberto Drummond umas histórias da minha avó e da minha mãe, e ele queria escrever um livro sobre isso. Ele ficou tão impressionado, mas aí eu falei, não, se um dia alguém tiver que escrever, que sejam meus irmãos ou que seja eu, porque eu acho que são memórias nossas, né, muito pessoais. A gente se apega, com que facilidade a gente se apega a muitos e a muitas coisas. Hoje, meu último dia na Serra da Canastra, fico assustada com a intensidade do meu apego pelo lugar, pelas pessoas, pela casa que aprendi a acreditar ser minha, pela paisagem que meus olhos contemplam como se a conhecessem a vida inteira. Comecei a fazer a mala cedinho e parei. Tentei organizar as coisas de cozinha e, de novo, nada feito. Fui tirar das jarras hortênsias que ganhei no primeiro dia e não consegui. Agora há pouco, a Siriema, que passeia todas as tardes no fundo da casa, passou com a elegância e a calma de sempre. Elegância, calma e olhar de desdém. Quando cheguei, tentei conquistá-la com biscoitos de aveia e mel, pão multigrãos, picados com o maior carinho, mas ela ignorou solenemente, pois até ela, que me desdenhou desde o primeiro dia, vai deixar saudades. Os passarinhos então nem se falam. Já as vacas, que pastam na entrada da minha casa e só faltam cobrar pedágio quando eu chego, estas eu sei que nunca vou esquecer. Trocamos olhares prolongados e sempre fico com a sensação de que estão me reprovando por alguma coisa. Como sempre precisei da culpa para viver, as vacas do arraial também vão fazer falta. E as pessoas? O que dizer das pessoas? Queria levá-las comigo, ter por perto sempre. Eu nunca liguei para essa coisa de idade. É claro que eu não gosto de envelhecer. Seria boba se gostasse. Né? Envelhecer dói. Envelhecer dói. Porque, não pela questão da estética, da vaidade, isso de jeito nenhum, mas dói porque você vai vendo seu futuro encolher. E eu sempre brinquei que é pouca vida para tanta vontade, né? A vida é muito curta perto do tanto que a gente quer fazer. Eu ainda quero aprender a tocar jazz e bossa nova no piano. Estudei piano durante 6 anos quando eu era menina, estudava em piano emprestado das vizinhas, né? Mas aprendi música clássica. Eu ainda quero aprender a tocar jazz no piano. Ainda quero aprender a falar francês, que eu só arranho. Ainda quero viajar muito. Ainda quero ajudar as pessoas, que é uma coisa que eu fiz tão pouco até hoje. Eu tenho vivido de uma forma tão pouco generosa. Então, assim, ainda quero construir uma casinha na Serra da Canastra, que é o lugar que eu mais amo no mundo hoje, São João Batista da Serra da Canastra. Tem que juntar dinheiro, tem que ter tempo para ir para lá. Então, eu preciso de muita vida para fazer isso tudo, né, Vanderlei? Aí você pensa, 60 anos, a coisa está apertando, está ficando, a coisa está ficando difícil. Mas eu acho que não tem sentido você esconder idade, fingir idade, né? Eu acho que talvez das fraudes essa seja maior, porque não tem jeito, né? A idade, não só ela está estampada em você, mas ela está na malinha que você carrega, né? Ou no container, ou no baú. Então eu gostaria de ser mais jovem para ter mais futuro e poder fazer mais as coisas que eu gosto. Agora, ficar me amargurando porque eu fiz 60 anos, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. As rugas estão aqui, as vivências estão aqui, a flacidez está aqui, mas eu acho que o corpo vai ficando mais flácido e a alma vai se fortalecendo, sabe? Então, acho que uma coisa meio que compensa a outra. Tem hora que eu duvido um pouco, mas a maior parte do tempo eu acredito nisso. Para o meu pai seria, se o senhor tivesse a chance, o senhor seria um outro pai? E para minha mãe seria, a senhora foi embora com 92 anos, só não acha que foi cedo demais, não? Essa é a grande incógnita, né, Vanderlei? Mas eu acredito que tem um depois. Eu acho inimaginável pensar que eu nunca mais vou ver minha mãe. Meu irmão Eliseu, que foi embora cedo.
Eu acho que tem que ter um depois. Eu acho que essa vida é para a gente viver, a próxima para entender. Então eu espero ir para o plano do entendimento, o plano das explicações, o plano onde as coisas chegam no lugar. Eu me lembro que o Frei Cláudio, uma vez, da Igreja do Carmo, contou uma coisa tão interessante, que ele tinha uma paroquiana velhinha, muito católica, muito fervorosa, e ele foi vê-la, ela já estava no fim, ela falou: Frei, eu não quero morrer, eu não quero ir embora. Mas a senhora sempre acreditou em Deus e tudo, o que é esse medo? Ela falou: porque eu estive pensando, lá no céu diz que eles tocam harpa o dia inteiro, os anjos ficam tocando harpa, eu detesto harpa, né? Então eu imagino assim, eu quero ir para um lugar onde tenha pouca harpa também, muito piano, adoro piano e saxofone, um lugar que tenha muito sorvete, muito café recém-coado, muitas pessoas queridas e a possibilidade de nós sermos pessoas melhores, porque aqui nessa vida a gente rabisca demais, a gente faz rasuras demais, né? Eu espero que lá em cima a gente tenha a chance de ser seres humanos mais plenos, mais interessantes, mais bondosos, mais íntegros. E principalmente que lá em cima não exista a classe política que faz parte do nosso cotidiano hoje. Se tiver política, que seja uma outra política, com outros homens e mulheres. Eu acho que a tecnologia, tem um pesquisador pernambucano, Silvio Meira, que acho que ele é consultor da ONU, não sei de onde, né? Um brasileiro importante, e o Silvio Meira fala que a tecnologia não tem alma e não tem ética. A gente é que tem que ter, né? Mas eu não sei, Vanderlei, eu tenho muito medo da tecnologia, né? Eu acho que ela é capaz de coisas fantásticas, mas ao mesmo tempo eu acho que ela desumaniza um pouco o nosso cotidiano, as nossas relações. Eu fui à França visitar uma escola que fez uma experiência interessantíssima. Durante 10 dias as famílias dos alunos ficaram sem ligar televisão nem computador para reaprender a conversar e a conviver, né? Então a gente está se esquecendo da conversa. Claro, você conversa pela internet, é diferente, não adianta que não é a mesma coisa. Então, eu acho que existe o lado bom da tecnologia, existe o lado complicado da tecnologia, e eu uma vez vi uma pessoa falando uma coisa que eu achei tão interessante, alguém escreveu isso, não me lembro quem foi, que se um dia a gente for fazer um balanço do que viveu, se a gente estiver no fim da vida e fosse lembrar dos momentos mais bonitos e emocionantes da vida, é pouco provável que num deles a gente estivesse em frente ao computador, né? As memórias bonitas, elas têm mais textura, elas têm mais vida, eu acho. Então, eu agora sucumbi ao Facebook, mas sinto um desconforto imenso. Eu entro no Facebook como se eu estivesse entrando no colégio das Irmãs Dominicanas em Araxá antigamente, que eu morria de medo. Eu penso, esse mundo eu fico intimidada, faço tudo errado, queria ver quem me curtir. Até hoje não sei entrar no tal do inbox, não sei se quero aprender também. Então eu acho assim que a tecnologia é boa, mas ela tem que ser usada com moderação. Eu acho que é como remédios que a gente tem que usar com moderação, que tem efeitos colaterais. E eu tenho muita antipatia desse mundo ligado no celular, no iPhone o tempo todo. Eu não consigo aceitar esse mundo, eu não consigo sair com uma pessoa que atende o celular o tempo todo. Eu não consigo ver as pessoas falando freneticamente no celular assim que o avião bate no solo. Você não conseguir esperar até chegar no saguão do aeroporto. Eu não consigo ver uma pessoa que está diante de uma experiência linda e em vez de estar vivendo a situação, ela está telefonando para as outras para contar sem parar. Será que não é melhor compartilhar aquela emoção depois? Quer dizer, eu não entendo muito esse mundo da tecnologia. Eu acho que
Outro dia a Marta Medeiros terminou uma crônica falando que ela estava chorando no show dos Rolling Stones e todo mundo muito digitalizado, filmando tudo, e que ela falou que as lágrimas dela ainda são digitais, né? Ainda são analógicas, desculpe, que as lágrimas dela ainda são analógicas. Eu prefiro um mundo com menos tecnologia, ou com a tecnologia utilizada de uma forma mais sensata, e um mundo onde a gente ainda se emocione diante da natureza, diante de um outro ser humano. A intermediação da tecnologia eu acho complicada. E eu sempre lembro da frase do Milor Fernandes: depois que o homem inventou os meios de comunicação à distância, que ele viu que o problema da comunicação é de perto. Essa comunicação de perto me interessa mais do que esse mundo tecnológico. Talvez os 60 anos, né? Talvez eu esteja um pouco, não diria velha, mas madura demais para esse mundo. Eu fui criada em Araxá. Minha mãe ensinou meus irmãos a escrever com pedrinha debaixo da mangueira, desenhando as palavras com pedrinha. Então você passar para as pedrinhas do quintal de Araxá, para o inbox do Facebook, requer esforço. Eu sou meio preguiçosa para isso. Pouco esforçada. Se eu sou feliz, eu nunca me esqueço da frase que o Dadá, peito de aço, Dadá beija-flor, Dario querido, me falou uma vez. Ele falou: Leila, eu não sou feliz, mas eu sou alegre. Eu sou feliz às vezes e tento ser alegre a maior parte do tempo. Mas eu não me cobro ser feliz, Vanderlei. Eu acho que a gente vive a ditadura da felicidade hoje. E eu brinco aí nesse livro, Viver Não Dói, que felicidade não é para quem quer, é para quem pode, quando a vida deixa, né? Felicidade não é uma coisa que você pega na prateleira do supermercado e leva para casa. Então eu acho que felicidade é coisa que acontece homeopaticamente, doses moderadas. A ambição de ser feliz eu já abandonei há anos. Se eu sou alegre um pouquinho, um pouco do tempo já está muito bom. Mas sou feliz às vezes. Quando eu estou com os meus sobrinhos, sou feliz. Quando eu viajo com meu companheiro e a gente está rindo aí pelo mundo afora, que a gente tem um senso de humor muito parecido, eu sou feliz. Quando eu estou conversando com meus irmãos, eu sou muito feliz. Quando eu leio um bom livro policial, felicidade. Quando eu como doce de leite, goiabada, cocada, pé de moleque, eu sou muito feliz. Que o melhor antidepressivo que eu acho que existe é doce. Eu como doce em quantidades industriais. Então, assim, eu sou feliz. Não diria boa parte do tempo, mas várias vezes por dia, né? Agora, eu acho que a tristeza tem um papel fundamental na vida da gente. As crônicas que eu escrevi para esse livro, as que eu gosto mais são as que eu escrevi quando eu estava muito triste. São as que eu escrevi para minha mãe, ou sobre a minha mãe. Eu acho que a tristeza joga a gente num poço onde dá para a gente pescar muita coisa interessante, sabe? Eu sempre aprendi mais com a tristeza do que com a alegria. Então a tristeza tem um lugar cativo na minha vida. Eu trato a tristeza pão de ló. Agora, eu não quero ela o tempo todo perto de mim, não. É de vez em quando. Eu gosto que ela venha quando eu convoco. Ela não pode ir chegando assim muito oferecida, não. Esse título é um título que provoca, porque é óbvio que viver dói. E como eu sei disso? Mas isso é um poema do Emílio Moura. Até se você vai lá no Google, você coloca Viver Não Dói, em várias citações aparece como sendo do Carlos Drummond de Andrade, poema. E não é do Emílio Moura, poeta de Dores do Indaiá.
que morreu em 71, era amigo do Drummond, e eu sempre cito esse poema dele nas minhas palestras, que não são palestras, que é o viver não dói, o que dói é a vida que se não vive, tanto mais bela sonhada, quanto mais triste perdida. E é o que eu acho. Quer dizer, é lógico que viver dói muito, mas dói menos do que não viver. Dói menos do que você se encolher diante da vida, temer a vida. E eu sempre fui muito atirada nesse sentido. Eu sempre mudei de cidade, mudei de país, mudei de emprego, casei, descasei, casei de novo. Cada hora eu estou num lugar, cada hora eu estou reinventando a vida, com dificuldades, tropeçando, mas eu acho. Uma vez eu entrevistei a Vera Fischer e ela falou, eu sempre dei minha cara a tapa. E claro que o custo disso é alto, né? Mas eu sempre admirei mais as pessoas que se atiram à vida, que mergulham na vida mesmo. Então, o viver não dói, que é esse verso do Emílio Moura, eu acho que ele provoca isso mesmo. O que é isso, viver não dói? A vida é o mais doloroso de todos os exercícios, né? Mas eu acho que por mais que doa, por mais que a gente sofra, viver é maravilhoso. Não viver é que é ruim. Você passar uma vida pela metade, sonhando e não fazendo, imaginando e não vivendo, né? Então viver dói sim, mas eu prefiro a dor do viver do que a anestesia do não viver. Muita gente me fala para escrever história da minha mãe, da minha avó, que são histórias muito dolorosas, e eu sempre dizia, eu não tenho coragem, eu não dou conta. Agora, nesse livro, O Viver Não Dói, que é um livro de crônicas, eu comecei a andar por aí, porque eu falei da minha avó, eu contei histórias da minha mãe, eu falei do meu suposto avô, porque eu não sei, na verdade, quem foi meu avô materno, e então já foi um ensaio. Mas é interessante que eu tenho um primo que é escritor, o Evandro Afonso Ferreira, ganhou até prêmio, melhor romance do ano atrasado em São Paulo. E o Evandro leu uma crônica que eu fiz aí, que chama Apenas uma Foto, em que eu falo desse lado de muito sofrimento da nossa vida, da minha infância. E ele falou, Leila, você vai me prometer que essa crônica vai ser o primeiro capítulo de um livro de ficção. E eu falei, Evandro, eu não consigo escrever ficção, eu não consigo imaginar, eu consigo escrever sobre o real. Por isso que eu falo que eu sou uma jornalista que escreve, né? Mas talvez um dia eu me anime a escrever, ou eu me atreva a escrever sobre essa história de sofrimento da minha família, que é uma história impressionante. Uma vez eu contei para o Roberto Drummond umas histórias da minha avó e da minha mãe, e ele queria escrever um livro sobre isso. Ele ficou tão impressionado, mas aí eu falei, não, se um dia alguém tiver que escrever, que sejam meus irmãos ou que seja eu, porque eu acho que são memórias nossas, né, muito pessoais. A gente se apega, com que facilidade a gente se apega a muitos e a muitas coisas. Hoje, meu último dia na Serra da Canastra, fico assustada com a intensidade do meu apego pelo lugar, pelas pessoas, pela casa que aprendi a acreditar ser minha, pela paisagem que meus olhos contemplam como se a conhecessem a vida inteira. Comecei a fazer a mala cedinho e parei. Tentei organizar as coisas de cozinha e, de novo, nada feito. Fui tirar das jarras hortênsias que ganhei no primeiro dia e não consegui. Agora há pouco, a Siriema, que passeia todas as tardes no fundo da casa, passou com a elegância e a calma de sempre. Elegância, calma e olhar de desdém. Quando cheguei, tentei conquistá-la com biscoitos de aveia e mel, pão multigrãos, picados com o maior carinho, mas ela ignorou solenemente, pois até ela, que me desdenhou desde o primeiro dia, vai deixar saudades. Os passarinhos então nem se falam. Já as vacas, que pastam na entrada da minha casa, e só faltam cobrar pedágio quando eu chego, estas eu sei que nunca vou esquecer. Trocamos olhares prolongados e sempre fico com a sensação de que estão me reprovando por alguma coisa. Como sempre precisei da culpa para viver, as vacas do arraial também vão fazer falta. E as pessoas? O que dizer das pessoas? Queria levá-las comigo.
ter por perto sempre. Eu nunca liguei para essa coisa de idade. É claro que eu não gosto de envelhecer. Seria boba se gostasse. Né? Envelhecer dói. Envelhecer dói. Porque não pela questão da estética, da vaidade, isso de jeito nenhum. Mas dói porque você vai vendo seu futuro encolher. E eu sempre brinquei que é pouca vida para tanta vontade, né? A vida é muito curta perto do tanto que a gente quer fazer. Eu ainda quero aprender a tocar jazz e bossa nova no piano. Estudei piano durante 6 anos quando eu era menina, estudava em piano emprestado das vizinhas, né? Mas aprendi música clássica. Eu ainda quero aprender a tocar jazz no piano. Ainda quero aprender a falar francês, que eu só arranho. Ainda quero viajar muito. Ainda quero ajudar as pessoas, que é uma coisa que eu fiz tão pouco até hoje. Eu tenho vivido de uma forma tão pouco generosa. Então, assim, ainda quero construir uma casinha na Serra da Canastra, que é o lugar que eu mais amo no mundo hoje, São João Batista da Serra da Canastra. Tem que juntar dinheiro, tem que ter tempo para ir para lá. Então, eu preciso de muita vida para fazer isso tudo, né, Vanderlei? Aí você pensa, 60 anos, a coisa está apertando, está ficando, a coisa está ficando difícil. Mas eu acho que não tem sentido você esconder idade, fingir idade, né? Eu acho que talvez das fraudes essa seja maior, porque não tem jeito, né? A idade, não só ela está estampada em você, mas ela está na malinha que você carrega, né? Ou no container, ou no baú. Então eu gostaria de ser mais jovem para ter mais futuro e poder fazer mais as coisas que eu gosto. Agora, ficar me amargurando porque eu fiz 60 anos, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. As rugas estão aqui, as vivências estão aqui, a flacidez está aqui. Mas eu acho que o corpo vai ficando mais flácido e a alma vai se fortalecendo, sabe? Então, acho que uma coisa meio que compensa a outra. Tem hora que eu duvido um pouco, mas a maior parte do tempo eu acredito nisso. Para o meu pai seria, se o senhor tivesse a chance, o senhor seria um outro pai? E para minha mãe seria, a senhora foi embora com 92 anos. Só não acha que foi cedo demais, não? Essa é a grande incógnita, né, Vanderlei? Mas eu acredito que tem um depois. Eu acho inimaginável pensar que eu nunca mais vou ver minha mãe. Meu irmão Eliseu, que foi embora cedo. Eu acho que tem que ter um depois. Eu acho que essa vida é para a gente viver, a próxima para entender. Então eu espero ir para o plano do entendimento. O plano das explicações, o plano onde as coisas chegam no lugar. Eu me lembro que o Frei Cláudio, uma vez, da Igreja do Carmo, me contou uma coisa tão interessante, que ele tinha uma paroquiana velhinha, muito católica, muito fervorosa, e ele foi vê-la, ela já estava no fim, ela falou, Frei, eu não quero morrer, eu não quero ir embora. Mas a senhora sempre acreditou em Deus e tudo, o que é esse medo? Ela falou, porque eu estive pensando, lá no céu diz que eles tocam harpa o dia inteiro, os anjos ficam tocando harpa, eu detesto a harpa, né? Então, eu imagino assim, eu quero ir para um lugar onde tenha pouca harpa também, muito piano, adoro piano e saxofone, um lugar que tenha muito sorvete, muito café recém-coado, muitas pessoas queridas, e a possibilidade de nós sermos pessoas melhores, porque aqui nessa vida a gente rabisca demais, a gente faz rasuras demais, né? Eu espero que lá em cima a gente tenha a chance de ser seres humanos mais plenos, mais interessantes, mais bondosos, mais íntegros. E principalmente que lá em cima não exista a classe política que faz parte do nosso cotidiano hoje. Se tiver política, que seja uma outra política, com outros homens e mulheres. Eu acho que a tecnologia, tem um pesquisador pernambucano, Silvio Meira, que acho que ele é consultor da ONU, não sei de onde, um brasileiro importante,
E o Silvio Meira fala que a tecnologia não tem alma e não tem ética. A gente é que tem que ter, né? Mas eu não sei, Vanderlei, eu tenho muito medo da tecnologia, né? Eu acho que ela é capaz de coisas fantásticas, mas ao mesmo tempo eu acho que ela desumaniza um pouco o nosso cotidiano, as nossas relações. Eu fui à França visitar uma escola que fez uma experiência interessantíssima. Durante 10 dias as famílias dos alunos ficaram sem ligar televisão nem computador para reaprender a conversar e a conviver, né? Então a gente está se esquecendo da conversa. Claro, você conversa pela internet, é diferente, não adianta que não é a mesma coisa. Então, eu acho que existe o lado bom da tecnologia, existe o lado complicado da tecnologia, e eu uma vez vi uma pessoa falando uma coisa que eu achei tão interessante, alguém escreveu isso, não me lembro quem foi, que se um dia a gente for fazer um balanço do que viveu, se a gente estiver no fim da vida e fosse lembrar dos momentos mais bonitos e emocionantes da vida, é pouco provável que num deles a gente estivesse em frente ao computador, né? As memórias bonitas, elas têm mais textura, elas têm mais vida, eu acho. Então, eu agora sucumbi ao Facebook, mas sinto um desconforto imenso. Eu entro no Facebook como se eu estivesse entrando no colégio das Irmãs Dominicanas em Araxá antigamente, que eu morria de medo. Eu penso, esse mundo eu fico intimidada, faço tudo errado, queria ver quem me curtir. Até hoje não sei entrar no tal do inbox, não sei se quero aprender também. Então eu acho assim que a tecnologia é boa, mas ela tem que ser usada com moderação. Eu acho que é como remédios que a gente tem que usar com moderação, que tem efeitos colaterais. E eu tenho muita antipatia desse mundo ligado no celular, no iPhone o tempo todo. Eu não consigo aceitar esse mundo, eu não consigo sair com uma pessoa que atende o celular o tempo todo. Eu não consigo ver as pessoas falando freneticamente no celular assim que o avião bate no solo. Você não conseguir esperar até chegar no saguão do aeroporto. Eu não consigo ver uma pessoa que está diante de uma experiência linda e em vez de estar vivendo a situação, ela está telefonando para as outras para contar sem parar. Será que não é melhor compartilhar aquela emoção depois? Quer dizer, eu não entendo muito esse mundo da tecnologia. Eu acho que outro dia a Marta Medeiros terminou uma crônica falando que ela estava chorando no show dos Rolling Stones e todo mundo muito digitalizado, filmando tudo, e que ela falou que as lágrimas dela ainda são digitais, né? Ainda são analógicas, desculpe, que as lágrimas dela ainda são analógicas. Eu prefiro um mundo com menos tecnologia, ou com a tecnologia utilizada de uma forma mais sensata, e um mundo onde a gente ainda se emocione diante da natureza, diante de um outro ser humano. A intermediação da tecnologia eu acho complicado. Eu sempre lembro da frase do Milor Fernandes: depois que o homem inventou os meios de comunicação à distância, que ele viu que o problema da comunicação é de perto. Essa comunicação de perto me interessa mais do que esse mundo tecnológico. Talvez os 60 anos, né? Talvez eu esteja um pouco, não diria velha, mas madura demais para esse mundo. Eu fui criada em Araxá. Minha mãe ensinou meus irmãos a escrever com pedrinha debaixo da mangueira, desenhando as palavras com pedrinha. Então você passar para as pedrinhas do quintal de Araxá, para o inbox do Facebook, requer esforço. Eu sou meio preguiçosa para isso. Pouco esforçada. Se eu sou feliz, eu nunca me esqueço de uma frase que o Dadá, peito de aço, Dadá beija-flor, Dario querido, me falou uma vez. Ele falou: Leila, eu não sou feliz, mas eu sou alegre. Eu sou feliz às vezes,
e tento ser alegre a maior parte do tempo. Mas eu não me cobro ser feliz, Vanderlei. Eu acho que a gente vive a ditadura da felicidade hoje. E eu brinco aí nesse livro, Viver Não Dói, que felicidade não é para quem quer, é para quem pode quando a vida deixa, né? Felicidade não é uma coisa que você pega na prateleira do supermercado e leva para casa. Então eu acho que felicidade é coisa que acontece homeopaticamente, doses moderadas. A ambição de ser feliz eu já abandonei há anos. Se eu sou alegre um pouquinho, um pouco do tempo já está muito bom. Mas sou feliz às vezes. Quando eu estou com os meus sobrinhos, sou feliz. Quando eu viajo com meu companheiro e a gente está rindo aí pelo mundo afora, que a gente tem um senso de humor muito parecido, eu sou feliz. Quando eu estou conversando com meus irmãos, eu sou muito feliz. Quando eu leio um bom livro policial, felicidade. Quando eu como doce de leite, goiabada, cocada, pé de moleque, eu sou muito feliz. Que o melhor antidepressivo que eu acho que existe é doce, eu como doce em quantidades industriais. Então, assim, eu sou feliz, não diria boa parte do tempo, mas várias vezes por dia, né? Agora, eu acho que a tristeza tem um papel fundamental na vida da gente. As crônicas que eu escrevi para esse livro, as que eu gosto mais são as que eu escrevi quando eu estava muito triste. São as que eu escrevi para minha mãe, ou sobre a minha mãe. Eu acho que a tristeza joga a gente num poço onde dá para a gente pescar muita coisa interessante, sabe? Eu sempre aprendi mais com a tristeza do que com a alegria. Então a tristeza tem um lugar cativo na minha vida. Eu trato a tristeza pão de ló. Agora, eu não quero ela o tempo todo perto de mim, não. É de vez em quando. Eu gosto que ela venha quando eu convoco. Ela não pode ir chegando assim muito oferecida, não.